Unidade 1. Como dar ordens, fazer pedidos e sugestões. Em viagem. Pronto, já chegamos. E ainda falta muito tempo para o comboio. Fica aqui com a mala que vou ali ao balcão comprar o bilhete. Está bem. Espero-te aqui. Já venho. Vai lá. Olha, podes trazer-me uma garrafa de água do bar? Estou com sede. Ok. Posso ajudar? Sim. Queria um bilhete para Faro. Para o Alfa Pendular das 15h48, por favor. Em primeira ou segunda classe? Desculpe, não ouvi. Podia repetir, por favor? Perguntei-lhe se queria em primeira ou segunda classe. Queria em segunda. São 46,70 €. Vai pagar com cartão? Sim, vou. Desculpe, já agora, podia dizer-me se este comboio para em Santarém? Um momento. Não para. Mas pode consultar os detalhes da viagem na nossa página, na internet. Sim, eu sei. Obrigado. Olhe que o Alfa está atrasado. Para variar. Como disse? Não percebi. Disse que é o normal. Não é bem assim. Estamos em agosto e há muita gente a viajar. Pois. Muito obrigado. Boa viagem. Obrigado. Já está. E claro que o comboio está atrasado. Então e a minha água? Esqueci-me. Que cabeça a minha, desculpa. Não faz mal. Mas como o comboio está atrasado, que tal de ires ao bar agora? Assim aproveitavas e também tomavas um cafezinho. Sim, claro. Boa ideia. Vou já lá buscar a tua água e beber um café. Mas olha que não tenho dinheiro nenhum. Vê lá se tens moedas. Sim, não te preocupes. Eu pago-te a água. Olha que simpático. Obrigadíssima. O que é que vai ser? Era uma água e um café, se faz favor. O café é curto, se não se importa. Muito bem. Aqui está. Não quero provar as nossas natas acabadas de sair do forno? Boa ideia. Eu queria uma, sim. Quanto é que é? São 2,80 €. Tome lá. Está certo. Obrigado. E boa viagem. Boa tarde. Senhores passageiros, o comboio Alfa Pendular procedente de Porto Campanhã e com destino a Faro vai dar entrada na linha número 1. Finalmente. Filipa, obrigado por me teres trazido. Vá, dá-me cá um beijo. Não te esqueças de dar comida à Pérola. Passa lá em casa todos os dias, para a minha gatinha não estranhar. Sim, vai descansado. Olha que ainda perdes o comboio. E rega as minhas plantas de vez em quando. Sim, eu vou fazer isso. Entra, senta-te e faz uma boa viagem. Até para a semana. Vem buscar, não te esqueças. Para a semana vem o teu irmão. Quando viajamos, podemos estar com pessoas conhecidas e mais próximas, por exemplo, pessoas amigas ou familiares. Mas também nos encontramos com muitas pessoas desconhecidas ou menos próximas nos transportes, na estação, num bar. Ao falarmos com pessoas mais próximas, usamos expressões mais diretas e nem sempre usamos fórmulas de cortesia. Vamos diretamente ao que interessa. Fazemos pedidos e damos ordens sem muitas explicações, como, por exemplo, fecha a janela. Ao falarmos com pessoas menos próximas, usamos expressões menos diretas e sempre com fórmulas de cortesia.
Não damos ordens e os nossos pedidos têm sempre expressões como por favor, se não se importa. Por exemplo, podia fechar a janela, por favor? E mais indireto ainda, está frio e a janela está aberta. Em Portugal, agradecemos sempre quando alguém nos ajuda ou nos faz um favor. Repetimos e intensificamos o agradecimento quando falamos com pessoas menos próximas. Quando damos ordens, fazemos pedidos e sugestões, podemos ter de realizar também outros atos, como, por exemplo, agradecer, recusar, dar explicações, perguntar. Normalmente somos diretos com pessoas mais próximas, como pessoas amigas ou familiares. Por isso, podemos usar o imperativo quando lhes pedimos alguma coisa. Por exemplo, fica aqui com a mala. Espera um pouco. Mas também podemos usar uma estrutura interrogativa com o verbo no presente do indicativo, que é um pouco mais delicada. Por exemplo, trazes-me uma água? Ou podes trazer-me uma água? Nestas situações, devemos usar expressões de cortesia como se faz favor. Também podemos explicar ou justificar o favor que pedimos. Estou com sede ou não demoro nada. Quando uma pessoa mais próxima nos pede um favor, geralmente respondemos com uma aceitação. Por exemplo, sim, claro, ou ok. Normalmente usamos uma forma de terceira pessoa gramatical para falar com uma pessoa menos próxima. Não é recomendável usar a forma você. Por isso, em muitos casos, usamos apenas a forma verbal. Por exemplo, podia dar-me uma informação, se faz favor? Podia indicar-me onde é que fica o bar? Também por isso, usamos verbos e pronomes correspondentes à terceira pessoa gramatical. Por exemplo, desculpe, podia pedir-lhe um favor? Para pedir algo a uma pessoa menos próxima, é necessário usar formas de cortesia. Estas formas podem ser, por exemplo, estruturas interrogativas, normalmente com verbos no imperfeito do indicativo, como dava-me um minuto, por favor, ou então fórmulas de cortesia como desculpe, se faz favor, por favor. Também não devemos dar ordens a pessoas menos próximas. Depois de obter a informação ou a ajuda, temos de agradecer. Dizemos obrigado se nos identificamos com o género masculino e obrigada se nos identificamos com o género feminino. Num café, num bar ou num restaurante, por exemplo, quando queremos fazer o nosso pedido ao empregado, podemos usar frases declarativas como era um café, se faz favor, ou estruturas interrogativas como podia trazer-me uma água, por favor. Normalmente nestas frases o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo.
Quando queremos saber o preço, perguntamos: quanto é? Ou quanto custa, por exemplo. Entre pessoas amigas e familiares, usamos o imperativo para dar ordens, como, por exemplo, dá-me um abraço, senta-te. Para lembrar alguém de que tem de fazer algo, usamos muitas vezes a estrutura negativa. Não te esqueças de regar as plantas. Para sinalizar que acatamos a ordem ou que aceitamos a recomendação, podemos dizer, por exemplo, sim, está bem, ou não te preocupes. Para fazer uma sugestão a uma pessoa mais próxima, usamos sobretudo duas estruturas interrogativas. E se, com o verbo no imperfeito do conjuntivo, como, por exemplo, e se fôssemos ao bar? E, que tal, com o verbo no infinitivo pessoal, por exemplo, que tal irmos ao bar? Quando nos fazem uma sugestão, podemos aceitá-la. Por exemplo, boa ideia, vamos lá. Ou rejeitá-la, como por exemplo, desculpa, agora não me apetece, fica para outra ocasião. Quando rejeitamos uma sugestão, normalmente damos uma explicação, como prefiro ficar aqui, está muito calor. Para fazer uma sugestão a uma pessoa menos próxima, normalmente usamos uma estrutura interrogativa. Não quer, com o verbo no infinitivo, como por exemplo, não quer provar o nosso pastel de nata? Ou a estrutura declarativa, como por exemplo, sugiro que prove o nosso pastel de nata. Quando nos fazem uma sugestão, podemos aceitá-la, como, por exemplo, sim, parece-me bem, obrigada. Ou, então vou provar, obrigado. Mas também podemos rejeitá-la, desculpe, mas agora não posso. Quando rejeitamos uma sugestão, normalmente damos uma explicação, como por exemplo, se não se importa, prefiro ficar aqui, está muito calor. Em situações mais formais, normalmente agradecemos a sugestão, obrigado, obrigada, e usamos expressões de cortesia como desculpe e se não se importa para rejeitar a sugestão. Informação sociocultural. Na sociedade portuguesa, a família é muito importante. Normalmente, mantêm-se relações próximas entre diferentes gerações, avós, pais e netos. Habitualmente, depois do casamento, o novo casal vive na sua própria casa. Ainda assim, os diferentes membros da família encontram-se com frequência, normalmente aos domingos. Nesse dia, é habitual a família reunir-se em casa ou num restaurante para almoçar. Na família portuguesa, dá-se muito valor à celebração de eventos especiais como os aniversários e os casamentos. Nas famílias católicas também se celebram os batizados e as comunhões.
Habitualmente, estes eventos são celebrados em festa com toda a família. Os portugueses têm normalmente 2 apelidos no nome. O primeiro corresponde ao apelido da mãe. O segundo corresponde ao apelido do pai. Há, no entanto, casais que optam por inverter esta ordem ou então colocam apenas um apelido ao filho. As relações de amizade são muito importantes na sociedade portuguesa. Podem ser amigos de longa data, amizades de há muitos anos ou amigos e amigas mais recentes. Normalmente, os jovens e as jovens gostam de sair com amigos e amigas à noite para tomar um copo, ouvir música e dançar numa discoteca ou num bar. Também costumam ir ao cinema, aos festivais de música e passar férias em conjunto. Tipicamente, as pessoas mais velhas preferem reunir-se para jantar ou almoçar num restaurante ou em casa. Em Portugal, não é relevante o género da pessoa amiga. Um homem pode ser amigo de uma mulher ou de um homem, e uma mulher pode ser amiga de uma mulher ou de um homem. Habitualmente, as mulheres cumprimentam os amigos e as amigas com 2 beijos, um em cada face, começando pela face esquerda. Os homens também cumprimentam as amigas com 2 beijos, mas cumprimentam os amigos com um abraço ou um aperto de mão. As relações entre vizinhos são também muito valorizadas. Há, no entanto, habitualmente uma maior proximidade entre vizinhos no campo do que entre vizinhos na cidade. Quando se conhece bem os vizinhos, é habitual pedir-lhes, por exemplo, que recolham o correio durante as férias. Há também em Portugal, em alguns bairros das cidades e em algumas aldeias, centros comunitários e associações locais que dinamizam eventos de convívio, como, por exemplo, festas e almoços destinados aos membros da comunidade. Em Portugal, as pessoas gostam de passear na rua ou de socializar nas esplanadas dos cafés, sobretudo quando está bom tempo. Normalmente, quando se dirigem a pessoas desconhecidas, utilizam formas de tratamento de cortesia. Nestes casos, recorre-se ao tratamento formal, o senhor, a senhora, formulam-se pedidos através de perguntas e utilizam-se expressões como por favor ou muito obrigado, muito obrigada. É também frequente usar-se você, mas muitos portugueses não consideram respeitosa esta forma de tratamento. Habitualmente, os portugueses e as portuguesas interagem com facilidade com pessoas desconhecidas, quando, por exemplo, estão à espera de serem atendidas num determinado serviço. Nessas ocasiões, aproveitam para falar de temas da atualidade relacionados, por exemplo, com a saúde, com o estado do tempo, com o futebol e com a política. Quando a pessoa vai frequentemente aos mesmos sítios,
restaurantes, bares, lojas. Acaba por conhecer muito bem as pessoas que lá trabalham. Nestas situações, estabelece-se uma relação de maior proximidade e podem usar-se com mais frequência expressões coloquiais. Se quer praticar tudo o que aprendeu, pode aceder a este link para realizar as atividades.